Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Fabíola e hoje nós vamos dar início a mais uma aula de matemática. Vamos lá? Então, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos para o nosso recadinho. Você que está assistindo a aula somente pela TV, lembre-se de levar o seu material até a sua escola. E você que está fazendo as atividades pelo Classroom, realize as suas atividades porque elas, além de nota, também contabilizam a sua presença. Vamos relembrar o que vimos na aula anterior? Na aula anterior, nós estudamos sobre associação entre gráficos e tabelas. E hoje, o que nós vamos estudar? Também vamos continuar estudando a associação entre gráficos e tabelas. Vamos lá, então? Então, vamos relembrar o que nós vimos anteriormente. Nós vimos que todas as informações coletadas em pesquisas podem ser apresentadas em tabelas ou em gráficos e podemos fazer uma associação entre uma e outra. Na aula anterior, a gente viu essa associação várias vezes, né? Entre gráficos, né? A gente fez exercícios entre um gráfico de setores e gráfico de barras, entre tabelas, então a gente pode fazer várias associações. E hoje a gente vai continuar fazendo exercícios para a gente não esquecer desse conteúdo. Para começarmos, vamos para um exercício. Vamos olhar aqui. No quadro abaixo, encontra-se as idades de 20 estudantes que praticam vôlei. Então, aqui nessa tabela, nós temos todas as idades desses estudantes que praticam vôlei. E eu gostaria, o exercício está nos pedindo que você reúna essas informações num gráfico, obtendo um gráfico de barras. Então, analisem aqui, vocês terão que ver quantos alunos têm 14 anos, quantos alunos têm 15 anos, vocês juntam essas informações, a partir disso, vocês analisam qual gráfico melhor representa os dados que estão nessa tabelinha. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês fazerem e nós já voltamos.
Voltamos. Vamos lá para a nossa resolução. Então, primeiro nós temos que fazer a junção das idades. Vamos ver quantos alunos têm 14, quantos alunos têm 15 e assim por diante. Então, vejamos aqui. Quantos alunos têm 14? Nós temos que 3 alunos têm 14 anos. Quantos alunos têm 15 anos? Olhando aqui, nós vemos que nós temos 7 alunos com 15 anos. E quantos alunos têm 16 anos? Olhando na nossa tabelinha, nós temos que 8 alunos têm 16 anos. E, por último, quantos alunos têm 17 anos? Olhando na nossa tabelinha, nós temos que 2 alunos têm 17 anos. Juntando essas informações, nós conseguimos analisar as opções. Então, 14 anos, nós temos 3 alunos. Na letra A, 14 anos, 2 alunos. Então, já podemos eliminar essa opção aqui. Na letra B, 14 anos, 3 alunos. Correto. Na letra C, 14 anos, 7 alunos. Está errado. Nós vimos que são apenas 3. Na letra D, 14 anos, 3 alunos. Correto. E na letra E, 14 anos, 3 alunos. Então, qual a opção que nós já eliminamos? Letra C. Agora, a próxima opção de 15 anos, nós temos 7 alunos. Vamos olhar aqui. Letra A, 15 anos, 7 alunos. Correto, né? 15 anos, 8 alunos. Letra B e letra C estão eliminadas já. Letra D, 15 anos, 7 alunos. Correto. E letra E, 15 anos, 7 alunos. Também está correta. Então, estamos entre a opção A, opção D e opção E. Agora, 16 anos, 8 alunos. Vamos olhar aqui. 16 anos, 8 alunos. Letra D, 16 anos, 2 alunos. Está errada. E a letra E, 16 anos, 8 alunos. Então, ainda estamos entre a opção A e a opção E. E 17 anos, nós temos 2 alunos. Então, aqui na letra A está dizendo 17, 3 alunos. Eliminamos. Então, a letra E, 17, 2 alunos. Correta. Vamos confirmar aqui. Então, 14 anos, 3 alunos. 15 anos, 7 alunos. 16 anos, nós temos 8 alunos. E 17 anos, nós temos 2 alunos. Então, a nossa opção correta é a opção E. Agora, mais um exercício para vocês resolverem. O lucro da indústria Paraíso dos Doces, em milhares de reais, nos últimos anos, está apresentado na tabela abaixo. Então, nós temos uma tabela aqui com o lucro dessa empresa. Lucro ou prejuízo? Como que nós podemos ver o prejuízo dessa empresa? Com os saldos negativos, né? Lembra lá dos nossos números negativos. Então, a gente pode trazer ele para tabelas e podemos trazer eles para os gráficos também. Então, eu quero saber qual que é o gráfico que melhor representa a situação da indústria Paraíso dos Doces. Nós temos a tabela, né? Com o lucro ou prejuízo dessa empresa. E aqui tem a associação que nós queremos com o gráfico de barras. Eu quero que vocês analisem qual gráfico melhor representa o lucro ou prejuízo dessa empresa. A professora vai dar um tempinho e nós já voltamos.
voltamos e aí conseguiram fazer essa associação entre a nossa tabela e os nossos gráficos aqui? Conseguiram achar qual opção está correta? Então vejamos aqui. Nós temos, além de lucros, nós temos prejuízos representados por valores negativos da empresa. Nós temos que os meses de junho, julho e agosto são meses negativados, meses de prejuízo, né, dessa empresa. Então, vamos analisar aqui esses gráficos. A letra A está nos dizendo que o quê? Que o que está acima desta barra são valores positivos e o que está abaixo desse eixo são valores negativos. O que está nos dizendo aqui? Que junho, julho e agosto são negativos e eles estão entre 0 e menos 6. É o que nós temos aqui, né? Nós temos menos 2, menos 3 e menos 2 também. Agora, olhando a opção C, vejamos que todos os valores estão abaixo do eixo e estão todos representando os valores negativos. E não é isso que nós temos na nossa tabela, né? Nós temos valores positivos e negativos apenas nos meses de julho, junho e agosto. Na letra B, nós temos ao contrário da letra C, né? Todos estão representando lucro, né? Todos os valores são positivos. E a letra D tá uma bagunça, né? Mês de janeiro positivo, fevereiro negativo, março positivo, abril negativo. Não é o que a nossa tabela representa. Então, o que melhor satisfaz a nossa tabela é o gráfico da letra A. Então, opção correta, letra A. Vamos para mais um exercício? Então, eu quero que vocês observem abaixo o gráfico que mostra o número de carros vendidos em uma cidade no período de 2000 a 2004. Então, nós temos a tabela da venda de carros, aqui nós temos os anos e aqui nós temos o número de carros vendidos. Agora eu quero que vocês transformem essas informações desse gráfico em tabelas. A professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já já a gente volta.
Voltamos. Vamos lá para a nossa resolução. Então, a gente tinha um gráfico de barras e a gente quer transformar em tabelas. Vamos analisar as opções que nós temos aqui. Então, está dizendo que no ano de 2000, nós tivemos quantos carros vendidos? O valor está próximo de 100? Está, mas ele não é 100. Então, vamos olhar as opções. Letra A, 93. Pode ser, né? Porque aqui a gente não tem o valor exato, a gente tem uma estimativa. Agora, a letra B está dizendo que em 2000 a gente teve 887 carros vendidos, que não é o que está nos dizendo aqui o gráfico, né? Porque ele está num valor aproximado a 100, mas de 100 menos que 100, não um valor tão alto assim. Então, a opção A, a opção D e a opção C estão com os mesmos valores, 93, e a opção B a gente já refutou, a gente já tirou de opção. Agora, no ano de 2001, a gente tem a venda de carros próximo a 200. Vamos ver aqui. Na letra A, 185, na letra C, 887, que não é, né? É um valor muito alto. E aqui nós temos que é menos que 200. E na letra D, nós temos 185. Então, nós estamos ficando com a opção A e a opção D. Agora, no ano de 2002, nós temos aproximadamente 700 carros vendidos. Analisando aqui, ó, 2002, 590. Se fosse 590, ele poderia, até pode ser, né? Mas vamos analisar mais bem aqui, ó, porque se fosse 590, ele estaria entre 500 e 600. Mas 2002 está entre 600 e 700, então não pode ser. Então, o que nos resta? 695. Temos apenas a opção D, que por enquanto está nos satisfazendo. Vamos olhar aqui, 2003, 590. 2003, sim, ó, agora sim, está entre 500 e 600. E a opção D está dizendo que em 2004, 887, e sim, né, está entre 800 e 900. Então, analisando essas estimativas, nós temos que a opção D é a opção correta. Agora, na escola de Nicolas, a professora de matemática fez uma pesquisa para saber em quais cursos seus alunos pretendiam fazer faculdade. O resultado foi exposto no gráfico a seguir. Então, nós temos o gráfico com os cursos e os alunos, para quantos alunos escolheram tal curso, né? A tabela que mostra, que melhor representa as informações corretas é... Então, nós temos um gráfico de barras e eu quero transformar ele em uma tabela. Quero que vocês analisem com calma lá, que a gente já volta com a resolução.
voltamos. E aí, vocês conseguiram analisar qual tabela melhor representa o nosso gráfico de barras? Então, vamos lá para nossas opções? Então, nós temos aqui, ó, vejamos que está começando pelo curso de Medicina. Vamos analisar ele. Medicina está dizendo aqui que todos eles estão dizendo 45. Então, não tem como a gente saber qual que está correta ainda. Aí, o curso de Direito. 63, 63, 70 e 63. Vamos analisar o nosso gráfico, né? Então, Medicina está entre 40 e 50. Então, qual melhor satisfaz? Opa, o professor está falando de Direito, professora, não de Medicina. Então, vamos lá. Direito está entre 60 e 70 pessoas que escolheram. Vamos lá, 63, 63, 70. Será que é 70? Está entre 60 e 70. Se fosse 70, estaria bem aqui, ó, bem nessa linha. Então, a opção D nós já podemos eliminar. E as outras opções são todas iguais até então. Agora, odontologia. Quantas pessoas? De 20 a 30 pessoas. Aqui nós temos 29, na outra opção nós temos 23 e também temos 23. Será que é 29? Se fosse 29, ela estaria bem aproximada do 30. Mas vamos ficar com cautela aqui, porque a gente está falando de estimativa, né? Então, vamos continuar com essas três opções analisando. O próximo curso, História. Vamos ver aqui, está entre 10 e 20. Aqui está dizendo que é 20 histórias. Será mesmo? Se fosse 20, ele estaria bem em cima da nossa linha. Então, podemos eliminar a letra A. Letra C. História está nos dizendo que é 12. Pode ser que sim, né? Porque está entre 10 e 20. A mesma opção nós temos na letra B, que é História 12. Agora, para sair de tema, nós temos Matemática para ver qual a opção que é correta. Matemática, quantos alunos será que querem fazer? Você quer fazer matemática aí de casa? Tomara que sim. Matemática nós temos entre 30 e 40 alunos. Na letra B está dizendo que é 10 alunos. Não é o que nós temos no nosso gráfico. Mas na letra C está dizendo que são 34. Sim, está correta, porque são entre 30 e 40, então pode ser 34. Então, nós temos a opção correta, letra C. Agora, mais um exercício para vocês resolverem. A tabela abaixo mostra as temperaturas mínimas registradas durante uma semana do mês de julho numa cidade do Rio Grande do Sul. Então, nós temos temperaturas positivas e temperaturas negativas durante essa semana. Qual é o gráfico que representa a variação da temperatura mínima nessa cidade, nessa semana em questão que nós estamos falando aqui? Então, aqui vocês vão comparar com um gráfico de linhas. Vocês vão olhar a tabela, a partir disso vocês vão ver qual gráfico de linhas melhor satisfaz essa tabela. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês resolverem e já já a gente volta.
Voltamos. Então, vamos para a nossa resolução. Você aí de casa conseguiu resolver? Então, vamos ver qual que é a opção correta? Então, nós temos na semana de uma cidade do Rio Grande do Sul, foi registrado algumas temperaturas. Então, nós temos que na segunda-feira teve 2 graus nessa cidade. Analisando os nossos gráficos, vamos ver aqui. Segunda-feira, 2 graus, na letra B. Na letra A, segunda-feira, 2 graus. Na letra C também e na letra D também. Todos estão marcando 2 graus. Já na terça-feira, está marcando 0 graus. Vamos analisar os gráficos? Terça-feira, 0 grau. Onde que está o 0? Ele está bem em cima do nosso eixo, bem em cima dessa linha que divide o eixo para cima positivo e o eixo para baixo é negativo. Então, aqui na letra A, temos 0 grau. Já na terça-feira da letra B, nós temos 3 graus. Então, não é. Na letra C, nós temos na terça-feira 0 graus. Então, está correta. E na letra D, também temos terça como 0 graus. Agora, na quarta-feira, lembrando que a gente já eliminou a letra B, né? Agora, na quarta-feira, nós temos menos 1 grau. Onde que tem que estar esse menos 1? Abaixo do eixo. Por quê? Porque abaixo dessa linha aqui, nós temos os valores negativos. Então, vamos analisar. Quarta-feira está acima do eixo. Não é. Ele está marcando 1 grau positivo e não é o que nós temos, é 1 grau negativo. E aqui, quarta-feira está marcando 0 graus. Por quê? Porque o valor está exatamente em cima do nosso eixo. Letra C, agora sim, vejamos aqui, ó. Quarta-feira está com valor negativo de menos 1. Então, até então, nós temos a letra C como correta. E a letra D está marcando a quarta-feira com uma temperatura positiva, que não é o que nós temos na nossa tabela. Então, o que satisfez a nossa tabela aqui foi o gráfico C. Mas vamos conferir. Então, segunda-feira, 2 graus. Terça-feira, 0 graus. Quarta-feira, menos 1. Quinta-feira, 3 graus. Aí nós temos na sexta-feira 2 graus, né? No sábado temos uma temperatura negativa de menos 2 e no domingo nós temos 0 graus. Então, nós temos que a nossa opção correta é a letra C. Agora, mais um exercício para vocês resolverem. A tabela seguinte mostra os números de pares de calçados vendidos pela loja Pise Bem durante os meses de janeiro a abril de 2010. Qual o gráfico que melhor representa a tabela? Então, nós temos os meses aqui na tabela. Mês de janeiro foi vendido 200 pares, números de pares, né? Então, temos 200 números de pares. No mês de fevereiro, 185, assim por diante. Eu quero que vocês transformem esta tabela em um gráfico de linhas. Quero saber quais dessas opções melhor satisfaz a nossa tabela. A professora vai dar um tempinho para vocês e nós já voltamos.
Voltamos, então vamos para a nossa resolução. Então, nós temos que no mês de janeiro, nós temos 200 pares de calçados. Vamos analisar as opções aqui. Mês de janeiro, 200 pares. Na letra B, mês de janeiro, 200 pares. O mesmo está dizendo na letra C. Elas estão todas corretas até então. Agora, mês de fevereiro, a gente tem 185 pares. Vamos ver aqui, fevereiro. Fevereiro, aqui na letra B está dizendo 200 pares. Não é. Na letra A, 100 pares. Também não, a gente está falando em 185. Agora, veja aqui, ó, na letra C, no mês de fevereiro, nós temos uma estimativa entre 100 e 200. Sim, está correto. Por quê? Porque aqui o valor está cravado em 100 e aqui está cravado em 200. E isso a gente tem certeza que não é, porque é um valor de 185. Então, essa opção C está sendo correta. Agora, mês de março, 225. Vamos ver aqui. Está acima de 200, então está correta, porque está entre 200 e 300. E abril, 250, que também está correto, porque está entre 200 e 300 e está exatamente no meio, né? Então, nós temos a opção correta como a letra C. Então, vamos dando sequência aqui e a nossa aula está chegando ao fim. Então, o que nós estudamos nessa aula de hoje? Estudamos sobre a associação entre gráficos e tabelas. E na próxima aula, nós vamos fazer uma retomada sobre soma das medidas dos ângulos internos de um polígono. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até, pessoal!